E uma outra série que estreou há algumas semanas e é sucesso absoluto é a série Wandinha. Wandinha, da família Addams. E assim, a questão é, até que ponto assistir uma série, a exemplo da Wandinha, pode influenciar especialmente os adolescentes pelo comportamento da Wandinha? Para falar sobre isso, para refletir sobre esse tema, nós convidamos a psicóloga, professora e doutora em em psicologia, Rosânia Campos. Até acabei cometendo um ato falho, porque a professora Rosânia foi minha professora na graduação de jornalismo, mas ela é psicóloga. Muito bem-vinda, muito obrigada pela presença. Obrigada pelo convite também, né? E espero atender às tuas expectativas, porque dialogar sobre esse tema sempre gera bastante controvérsias e também muitas questões, né, para as famílias. Já assistiu a série? Sim. Sim? Sim. Para o pessoal de casa, quem não assistiu, a gente separou um trechinho só para saber contextualizar o que a gente está falando. Nunca mais foi criada como um porto seguro para os nossos filhos aprenderem e crescerem, não importa o que ou quem eles sejam. Vamos conhecer sua colega de quarto? Tá se sentindo bem? Você parece meio pálida. Por favor, me desculpe pela Wandinha. Ela é alérgica a cores. Uau! O que acontece com você? Eu fico com urticária e a carne descola dos meus ossos. Eu finjo não me importar se não gostam de mim. Lá no fundo, até que eu gosto. Bom, Tem algo errado com esse lugar. E não só porque é uma escola. Sociedades secretas, bibliotecas escondidas, um monstro assassino. Que outras surpresas vão surgir? tio Chico. Gosto de viajar incógnito. Agora, pé na tábua. Nunca mais continua a ser um lugar onde as perguntas superam em muito as respostas. E não vou parar até descobrir a verdade. Eu sei que o suspense tá matando vocês. Super produção, com muitos efeitos visuais, uma super atuação. Mas quando um produto como esse, uma série, um filme, faz muito sucesso, é interessante observar o que conecta as pessoas com isso, né? E como a Wandinha é uma adolescente que não sorri, que não pisca, meio mal-humorada, né? A gente percebe uma identificação aí com muitos adolescentes. Mas a minha primeira pergunta: uma série, um filme, tem o poder de fato, influenciar uma pessoa, até um grupo? Então, essa sempre é a questão, até a discussão de jogos, né? Dentro da psicologia e na abordagem que eu trabalho, cada sujeito vai fazer uma leitura desta série. Então, o que a gente fala é de identificação. E, óbvio, se tiver elementos que identificam, pode encorajar mais aquele comportamento. Agora, pensar que vai modificar o sujeito, isso é uma questão, não é tão fácil assim, né? Antes fosse, porque aí a gente só ia escolher jogos e filmes que dessem boas condições de recursos psicológicos. O que eu acho que Wandinha faz muito sucesso? Pela história antecedente, né? Há uma geração, por exemplo, a minha geração, que assistiu antes, estava super ansioso para ver, pela direção, quem assume a direção. E porque, o que eu achei muito interessante, a escola que ela vai é uma escola que todos são diferentes. Então, nós temos Sereia, nós temos a Wandinha, a amiga de quarto da Wandinha, ela é uma pessoa super obcecada em ter tudo arrumado, em estudar. Então, eu penso que para a adolescência, isso é interessante quando ela quebra com o padrão de que quem não está dentro do grupo
pode ser achincalhado, pode ser, ou como, né, a gente falou hoje dos bullying. A Wandinha é diferente e ninguém consegue. Ela se mantém na diferença, e essa diferença, que é sombria, porque compõe a performance do personagem, mas não a inferioriza. E na escola é muito interessante, porque cada um é um elemento, e aí vai ter o seu subgrupo, e está ali no subgrupo. Então, eu vou interrompê-la só para a gente aproximar ainda mais da realidade. No caso, a Wandinha sabe que é diferente, mas não se sente diferente, não se sente excluída. Então, nesse sentido, muitos jovens que nas redes sociais manifestam: eu me identifico com a Wandinha. Até a página 2, no sentido, me identifico em alguns aspectos, mas o acolhimento nem sempre é o mesmo, né? E assim, ó, ela é excluída dentro dos outros subgrupos, até que eles conseguem ali, se nas diferenças, terem um objetivo comum, que é achar lá a solução, né, pro mistério que faz a ligação do seriado. O que acontece? Os adolescentes estão muito só. Então, eu acho que quando o adolescente se identifica com a Wandinha, como a representação daquele sujeito que está sozinho, isolado, sou totalmente ilha, né? Ele está nos pedindo ajuda. Eu fiz um trabalho agora com uma turma minha de psicologia, com 2 turmas, na verdade. A gente conversou com mais de 87 adolescentes de escolas públicas em noturno e diurno. E me impactou, né, a devolutiva do tipo: quando você não está bem, quem você procura para conversar? Deste universo, 3 me indicaram pessoas. Os outros ficam sozinhos. Então, eu acho que se está havendo, né, essa identificação com a Wandinha nesse aspecto, e eu me acho muito bom ser isolada, não ter mesmo, eu me basto, eu acho que é um alerta para professor, para pais e para o próprio adolescente. Porque a saúde mental do humano depende do coletivo. A gente pode ter aí toda uma onda que você é autossuficiente, você pode tudo sozinho. É tudo mentira. A gente não consegue nada sozinho. Não adianta. Autoajuda, só autoajuda para quem escreve. A ajuda é mútua sempre. Rosânia, e na questão da relação da Wandinha com os pais? Aparentemente ela também, por mais amorosos que eles sejam entre eles e tentem verbalizar isso, ela não se sente tão próxima a eles. E no caso da Wandinha, a gente vai dizer, na nossa cultura, é um momento muito típico da adolescência, que é quando o filho, a filha, né, eles vão buscar outro grupo de diálogo, outro grupo de identificação. Então, parece que eles têm que negar, porque o papel que eles têm com esse pai, com essa mãe, é de criancinha. Eles estão querendo um outro processo. No caso da série, tem um outro conflito que também acontece na vida real e às vezes não é tão perceptível. A mãe dela era muito boa. E ela, tipo, nunca serei tão boa quanto a minha mãe, nunca terei um casamento tão bom quanto o dos meus pais. E ela se recusa, inclusive, a ter ajuda dos pais. Que os pais dizem: você pode nos pedir qualquer coisa. E ela não pede ajuda. Eu acho que aí, de novo, mais um elemento para pai e mãe, né? Darem conta de conversar, de olhar e de entender, às vezes, o comportamento que para o adolescente é de recusa, é de empurra, e a gente, por isso é bom ajuda de psicólogo, porque a gente, assim, ele não está te recusando, ele está te pedindo ajuda e não sabe como. Às vezes está mesmo recusando porque precisa também de espaço. E o pai fica muito, né, tipo, a mãe dela ficava muito angustiada, porque ela não queria a sua ajuda. É algo que angustia muito pai e mãe. E pai e mãe de adolescente sempre ficam: mas eu estou aqui para ajudar, ele não quer a minha ajuda, como eu faço, né? Então, acho que na série fica isso evidente, e aí vai mostrando que, inclusive, quem ajuda a Wandinha na relação com a mãe é a diretora, que vem contar desta mãe não como mãe, mas como uma outra pessoa, né? E a mãe recupera a sua história para essa filha. Mas, porque a gente diz assim: mas isso é comum da adolescência. Eu sempre questiono quando falo: é comum. Agora, quem olha de fora pode até achar estranha a família da Wandinha. Pode até achar assim, né, estranho. Mas, do ponto de vista dela, é uma família super amorosa, uma família tradicional. A gente até discutiu numa aula de psicologia, porque eu falo assim: a família Addams, ela é historicamente, imagina, ela tem mais de 50 anos, essa família, né?
Porque ela é a família Doriana. Fiz aqui propaganda, mas é porque a minha época era assim, a família bonitinha de propaganda de comercial, que não é a família real, mas é tida como a família ideal. Um pai e uma mãe que se amam, tem um casal de filhos, tem uma avó querida, tem um tio que participa e que protege. Bom, mas então qual é o problema? Eles são macabros. Né? A alegria deles é aquilo que para nós é o terror. Né? Mas desde a sua criação era um pouco meio para impactar nisso. Também para fazer a gente olhar que às vezes você olha uma mãe solteira com uma criança e diz, é uma família disfuncional. Não, não é. Né? Então ali é uma família super convencional, só que é macabra. Perfeito. Nossa, bate-papo maravilhoso, o tempo super estourou. Professora Rosânia, muito obrigada pela sua presença, pela sua análise, porque cada vez mais a psicologia está olhando também para o cinema para fazer essas aproximações. Por quê? Já que as pessoas assistem cinema, gostam, então por que não aproveitar o lado positivo disso, né? Com certeza. Até nas escolas a gente tem trabalhado o cinema não só como entretenimento. Né? Na universidade eu trabalho filme como texto. Perfeito. Né? Para estudar. Mas muito, é isso. muito obrigada, então. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada também.